Olá! Quem não quer ser belo, ou melhor ainda, ser jovem durante muito, muito tempo? Claro que quase todos nós. Alguns vão pelo caminho da cirurgia plástica e nem sempre conseguem alcançar o resultado desejado. Primeiro, porque ninguém pode parar o tempo. Depois, porque o resultado prometido muitas vezes não é aquele que o paciente esperava. E aqui começa, muitas vezes, a via crucis dos processos jurídicos. O nosso convidado de hoje, Dr. Jorge Menezes, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, seção Minas Gerais, é autor de uma dissertação de mestrado sobre as causas dos processos envolvendo a cirurgia plástica, as queixas mais comuns. Dr. Jorge, a cirurgia plástica, não sei se ela tem uma história pequena ou longa. Na antiguidade já houve assim, tentativas de se fazer cirurgia plástica? Com certeza, a história é muito longa. A história tem 3.000 anos e começou basicamente nessa região da Ásia, na região da Índia e também no Egito Antigo. Uma das formas de punição para desvios de conduta na Índia era a amputação do nariz. E eles começaram, os cirurgiões daquela época, de uma maneira muito rudimentar, tirar uma parte da pele da região frontal, da testa e cobrir o nariz. Então nós já temos relatos de 3.000 anos atrás desse retalho indiano para consertar o nariz. E no Egito também, principalmente, os grandes ferimentos por guerras daquela época já tem essa história e relato em papiros sobre ungüentos e pequenas cirurgias que se realizava para devolver os soldados para a forma e voltar para a guerra novamente. Interessante. E no Brasil, a história também é relativamente recente, claro, né? A história no Brasil é muito recente. O país é muito novo, né? Já começa por aí. Então, a medicina também no país é relativamente nova nessa fase que ela se encontra. E, na realidade, na década de 40, a gente já tinha alguns cirurgiões gerais, porque a cirurgia plástica é um ramo da cirurgia geral, já fazendo algumas correções naquela época. E depois isso vem caminhando, já tinha algumas cirurgias de mama também, mama redutora, mas tudo muito no início, muito rudimentar. Eu acredito até que naquela época era olhado com maus olhos um cirurgião plástico, já que a medicina era uma medicina para salvar, para curar. E ela foi evoluindo dentro da cirurgia geral até que apareceu o Yves Pitangui, que é o nosso grande patrono e o grande nome da cirurgia plástica mundial. Quer dizer que o Yves Pitangui realmente representou um salto qualitativo? Ele praticamente é o início da cirurgia plástica no Brasil da forma que nós sabemos hoje. E também é de renome internacional, né? Qualquer lugar que ele chegava no mundo, ele era respeitado pela atuação dele como cirurgião plástico. Agora me diz uma coisa, doutor Jorge, assim, porque eu me recordo, nos anos 60, eu devo ter visto algum primeiro nariz que eu vi na minha frente, assim, que fez cirurgia plástica. Primeiro que a recuperação era tenebrosa, né? As pessoas ficavam muito machucadas, tudo muito escuro aqui. Agora, tinha aquela história que todos os narizes se pareciam, era uma coisa meio à la Cleópatra, né? Uma coisa fininha, assim. É o Yves Pitangui também que trouxe esse modelo? Na realidade, na mesma época que ele estava desenvolvendo a cirurgia plástica aqui, no mundo, principalmente no mundo ocidental, né, que é mais permissivo em matéria de beleza, já se desenvolvia técnicas para isso. E a técnica do nariz realmente era tirar dorso, arrebitar a ponta, deixar ele fininho como um todo. Todo mundo se parecia? Todo mundo se parecia. Hoje, com essa evolução da cirurgia plástica, né, nesses últimos 20 anos, que está tudo muito customizado. Hoje você já tem que fazer uma análise facial do tipo do rosto do paciente, se é mais redondo, mais oval, mais longilíneo, e fazer com que o nariz caiba nessa face, porque ele representa 1/3 da medida total, da linha do cabelo até no queixo. Então você tem que deixar ele harmônico, tem que deixar ele simpático em relação à estrutura facial. Bem melhor, né? Bem mais interessante. As pessoas conservam a sua individualidade, né? Porque eu acho muito triste isso de todo mundo ficar com a mesma cara e sem expressão, né? Agora, doutor Jorge, me diz uma coisa. O Brasil é considerado o segundo país do mundo, né, em cirurgia plástica, em número? Ele é considerado o segundo, mas é aquilo que eu falo, né? Eu acho que o pódio do primeiro lugar tem 2 posições, tem o Brasil e Estados Unidos. E nós ocupamos, além do volume de cirurgia plástica realizada, nós ocupamos uma posição de destaque internacional pelo número de publicações. Os brasileiros têm inúmeras técnicas, principalmente com o Pitangui, que tem técnica praticamente para todas as áreas corporais que vão ser submetidas à cirurgia plástica, mas o nosso índice de publicação científica é muito alto. Então isso gabarita o país a ter um respeito enorme lá fora, não só
na área de volume de cirurgia, na área de publicação, como na área de representatividade. Os nossos brasileiros dão palestra no mundo inteiro falando sobre a nossa cirurgia plástica nacional. Não ficamos nada a dever para ninguém. Nada, nada, nada. O Brasil hoje, sair do Brasil como era feito antigamente para ir para a França fazer cirurgia plástica, aliás, criou-se até um movimento inverso. As pessoas porque nós vêm temos ao Brasil. inúmeros estrangeiros vindo ao Brasil, porque nós temos uma cirurgia de primeira qualidade, as técnicas são renomadíssimas e tem o fator financeiro, porque nós não cobramos em dólar, então sempre estamos mais baratos em relação ao resto do mundo ocidental. Eu percebi, né, nas leituras que eu fiz, assim, que são cerca de 1.200.000 cirurgias em um ano, 2016. Sim, Estados sim. Unidos, se não me engano, 1.400.000. Sim. Não é? Quais as mais comuns? Você tem o que a gente poderia carinhosamente chamar dos carros-chefes, são as cirurgias mais realizadas. E lógico que o volume, 85% do volume de pacientes são mulheres. E as mulheres, o contorno corporal que mais chama atenção e mais deixa as mulheres incomodadas é mama e abdômen. Então, o contorno corporal, principalmente no tronco, que é mama, abdômen, e as lipodistrofias, os acúmulos de gordura nas costas, isso aí representa a grande maioria, talvez a maioria esmagadora dos procedimentos cirúrgicos. E os homens, quais que eles fazem mais? Os homens, agora que eles estão começando a deixar de achar que cirurgia plástica é um negócio que vai, como se diz assim, prejudicar a imagem masculina deles, eles estão fazendo muito pálpebra, implante de cabelo e o tratamento do submento, né? A carinhosa papadinha, né? Que eles querem tirar. Mas já estão partindo para a lipoaspiração. Redução de mama, né? Também. E hoje, por esse mundo obeso, né? Porque o mundo está obeso. Então tem um acúmulo muito grande de gordura nas mamas masculinas e isso realmente tolhe socialmente o homem de todas as maneiras. Ele não vai ao clube, ele não tira a camisa para jogar futebol, porque um time é com camisa, outro sem. Quer dizer, por aí vai. então é cultural, né? A cultura em volta que também determina se a pessoa vai se sentir incomodada ou não. Agora, eu queria saber de uma coisa, doutor Jorge. Pois em algum momento, algum artigo seu, eu li, alguma coisa, a cirurgia plástica, dependendo da cirurgia, até rejuvenescimento íntimo, né? Você podia explicar o que é isso? Como um sinal de empoderamento das mulheres. E eu já leio esse dado que você traz agora, 80 e tantos % das cirurgias são mulheres, eu já leio como uma submissão aos padrões estéticos de beleza, eu não leio como empoderamento. Aí eu queria saber a sua opinião. Olha, eu acho que a mulher é a melhor coisa que existe na sociedade, né? na raça humana, né? Porque a mulher realmente ela é a única capacitada para perpetuar a espécie. Então, a mulher ela já tem um poder natural, a fecundação, a gestação, o criar um novo ser, amamentar esse novo ser para que a espécie continue, isso já é um poder gigantesco, né? E a submissão, ela existe, eu sempre falo, agora nós estamos com um boom de cirurgia de aumento mamário com prótese. E eu sempre digo para as minhas pacientes, eu estou achando que é interessante chegar no clube e falar que tem prótese. Porque talvez ela seja excluída socialmente do papo e da roda. Então, o médico precisa ter um cuidado muito grande ao aceitar a fazer uma cirurgia plástica nas mulheres. E nos homens também, porque a sociedade impõe. Agora, até onde que nós, cirurgiões plásticos, podemos corrigir isso? Porque viver em sociedade é viver em cima dessas moldagens sociais. Mas você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Mas, ao mesmo tempo, viver em sociedade é enfrentar essas moldagens sociais. É também dizer não a elas e você tentar ter uma segurança que prescinda, que abra mão da cirurgia plástica também, eu acho. É nessa hora que a primeira consulta é fundamental. O cirurgião plástico ele tem que ter o discernimento para falar não. Você não precisa. Vai embora, vai curtir a sua vida que você está bela. Você está entendendo? E muitas vezes a paciente exerce uma pressão muito grande sobre o cirurgião plástico para que ele realize algo que é temporal. Colocar mama de aumento, que hoje está no topo, é temporal. Porque até pouco tempo atrás era a lipoaspiração que estava no topo. Que substituiu a mama redutora, que substituiu o abdômen. São modas, né? Modismos, né? Então, o cirurgião plástico ele tem que ter o poder e a caneta para falar, não, você não precisa, pode ir embora. Isso, eu acho assim que a plástica em si fica muito difícil, então, de analisar a plástica em si. Da parte do cirurgião, acho que tem uma questão ética. E da parte da pessoa, ela tem que ter uma atitude. Se ela vai esperando mudar tudo na vida ou com essa submissão, pode encontrar um problema lá na frente, né? Mas, enfim, né?
é cada um que tem que se haver com as suas Eu acho que hoje o ser dificuldades. humano, assim, ele precisa gostar mais um pouco de si. Todo mundo gosta, sabe? Mas você é um complexo de inúmeros fatores. Não é só o fator da cirurgia plástica. Você tem que mudar seu modo de pensar, seu modo de Isso, agir. E mudanças no dia a dia do ser humano Esse é que é o muito equilíbrio, difícil. né, doutor Jorge? É o equilíbrio. É você se aceitar e, ao mesmo tempo, também se fazer aceitar fora. Mas a gente não vive assim um olhar do outro, né? Bom, mas vamos fazer um pequeno intervalo, né? E Com nós certeza. voltamos daqui a pouco já abordando quando a cirurgia plástica se torna um caso de justiça. Até daqui a pouco.